Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. É com alegria que eu estou chegando mais uma vez, evangelista e professor Márcio Mainardes, no seu canal de EBD para trazer mais uma pré-aula. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2020 a respeito da raça humana, origem, queda e redenção. E nós já chegamos na lição de número 3. Antes de começar, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe os nossos vídeos e assim você estará nos ajudando a espalhar a palavra de Deus. Se você deseja participar dos nossos cursos, o Geração de Pregadores, nós temos 3 cursos, um para pregadores mesmo, outro escatologia bíblica e o terceiro e último agora, unidade, reino e relacionamento. Qualquer um desses que você desejar participar, você pode deixar aí nos comentários o seu telefone e nós estaremos entrando em contato. Lição de número 3, a natureza do ser humano. O nosso texto áudio está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 28 e também capítulo 2 e o versículo de número 7. A natureza do ser humano, este é o tema que nós vamos abordar. No primeiro instante, nós precisamos entender a respeito da natureza divina. Antes de falarmos, então, do ser humano, vamos falar da natureza divina. A natureza divina é um pouco complexo para você entender, mas nós cremos pela fé. Olha só existe uma divindade. Esta única divindade, que é o Eu Sou, o Todo-Poderoso, subsiste em 3 pessoas. Então, o cremos oficial da Assembleia de Deus no Brasil, o cremos de número 2, diz que nós cremos em um só Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Então, esta é uma parte do item 2 do cremos oficial da Assembleia de Deus no Brasil. Então, só existe uma divindade. Esta única divindade subsiste em 3 almas. Professor, são 3 almas? Sim, almas são pessoas. Subsistem em 3 pessoas, em 3 almas. Um só espírito. Então, só existe um espírito que é o vínculo da unidade. E agora, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, tem um corpo, um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então, as referências aí para você abordar esta parte está na sua lição, Êxodo 3, versículo 14, João 4 e 24, que diz que Deus é Espírito, e João 5 e 26, que diz porque como o Pai tem a vida em si mesmo. Olha só, então o Deus Todo-Poderoso, esta única divindade que existe, subsiste por si mesma. Olha só, o Pai tem a vida em si mesmo, ele não depende de ninguém. Deixa eu repetir, porque essa parte é bem complexa. Então, nós temos uma divindade que subsiste em 3 almas. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Um só Espírito, que é o vínculo da unidade, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, não existe o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, não existe. Quando fala do Espírito de Cristo, está falando do mesmo Espírito que é o Espírito Santo. E hoje tem um só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Já a natureza dos anjos é bem diferente. Os anjos não se reproduzem, por isso eles são finitos, como está colocado na nossa lição.
Suas vidas, porém, são eternas. Anjos não morrem. Anjos são espíritos. Então, uma definição bem simples a respeito de anjos é que anjos são espíritos que têm alma. Anjo não é alma que tem espírito. Anjo são espíritos. A natureza dos anjos, ou seja, a essência, a personalidade dos anjos está no espírito. Queridos, quando eu falo aqui de anjos, tanto podem ser os anjos de Deus quanto os anjos do mal, os anjos que se rebelaram, que hoje são demônios. Eles são espíritos. Anjos são espíritos que têm alma. A personalidade, a essência, a vida dos anjos está no espírito e não na alma. Então você vai ver mais à frente que eles são totalmente diferentes dos homens. E anjos não têm corpo. Anjos não têm corpo. Eles podem até se manifestar de forma corpórea, mas anjos não têm corpo. Então, num desenho bem simples que eu fiz aqui, você pode olhar aqui, anjos são espírito. A personalidade deles está no espírito e a alma está lá no centro, mas a personalidade não é na alma. Por isso que anjos são espíritos que têm alma. Algumas referências para você trabalhar nessa parte está em Hebreus capítulo 1, versículo 14, também Lucas 20, 34 e 36. Apenas abordando esse detalhe, que quando o nosso comentarista fala que anjos são finitos, está se referindo ao fato deles não se reproduzirem. Com relação à sua vida, a vida é eterna. Anjos não morrem. Você precisa definir bem isso na sua classe. A natureza dos homens. Então, nós falamos da natureza da divindade, falamos da natureza dos anjos, e agora vamos resumir a natureza dos homens. Os animais têm uma natureza terrena. Os anjos têm uma natureza espiritual. Mas os homens, olha só, têm as duas naturezas. Então, veja como Deus criou o homem como coroa da criação. Os homens têm as duas naturezas, tanto a natureza física quanto a natureza espiritual. O homem é alma que tem espírito e corpo. Não podemos trocar esta ordem. Olha só, eu falei que anjos são espíritos que têm alma. Agora eu estou afirmando que o homem é alma que tem espírito e corpo. E não se pode, de forma alguma, trocar esta ordem. Então, num desenho bem simples, eu quero mostrar para vocês aqui, se for possível vocês verem, como eu faço esse desenho para explicar na classe espírito humano. Então, EH fala de espírito humano, alma, a letra A fala de alma, letra C de corpo, sempre de cima para baixo, espírito, alma e corpo, sempre nesta ordem. Você pode tomar esse desenho aí, para até você pode aplicar aí na sua classe. Na divisão entre espírito e alma, tem aquilo que nós chamamos de coração. Coração que na Bíblia não se refere ao músculo. Então hoje a palavra coração para nós tem um outro sentido, é um músculo que bombeia sangue. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando deste músculo, está falando, sim, da sede dos sentimentos do homem. E isto está entre o espírito e a alma, por isso que o profeta fala que enganoso é o coração. Entre a alma e o corpo tem outra divisão que nós chamamos de mente. Então a parte de cima do homem é o espírito humano. Todo mundo tem espírito, não importa se é nascido de novo ou não. A alma é a pessoa, porque o homem é alma. Os anjos são espíritos, mas o homem é alma. A pessoa, a personalidade está na alma. Então o homem não tem alma, como a gente costuma afirmar, é apenas uma força de linguagem. O homem é alma.
Então, o homem é a alma que tem espírito e corpo. O corpo é a matéria, é o físico, é aquilo que pode ser visto. Professor, onde está na Bíblia que o homem é a alma? Ora, está aí na sua lição, Gênesis 2, versículo 7, que diz assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Não diz espírito vivente e não diz corpo vivente. O homem foi feito por Deus alma vivente. Então, uma teoria, uma teologia norte-americana que invadiu o Brasil no início dos anos 2000 é que o homem é espírito. Não, o homem não é espírito, o homem é alma que tem espírito e corpo. Na divisão entre espírito e alma temos o coração, na divisão entre alma e corpo tem aquilo que nós chamamos de mente. Então a alma não é a mente, a alma é a personalidade do ser humano. O homem também é matéria. Em Gênesis 1:26 e 2:7, Deus forma do existente, forma o homem do existente. Tanto em Gênesis 1:26 quanto em 2:7, Deus já está formando o homem daquilo que já existe. O que já existe? A terra, o pó, o barro que ele fez. Por isso que a palavra hebraica é ash, como eu já afirmei na aula de número 1, da pré-aula de número 1. Em Gênesis 1:27, onde diz que Deus criou o homem, ali Deus cria o homem em sua sabedoria. Deus está planejando. Então, esta criação, esta palavra criar de Gênesis 1:27 é diferente de Gênesis 1:26 e de Gênesis 2:7. A palavra ali é bará, criar do inexistente. Então, Deus cria tanto do inexistente, que é o planejamento que Deus fez, quanto daquilo que já existe, porque ele criou antecipadamente a terra, e da terra ele formou o homem. Por isso que o homem é visível e tangível. Visível e tangível. Ele pode ser tocado, pode ser visto e pode ser tocado. Eu quero pedir desculpa aos irmãos que eu não estou aqui com o ventilador ligado. Portanto, nós temos aqui um calor muito grande hoje, aqui no Paraná, fazendo um calor muito grande mesmo. É por isso que eu estou com dificuldade até para gravar, mas eu espero que o conteúdo seja passado com qualidade aos irmãos. Fato: o homem foi criado mortal. Opa, para aí, professor. A lição não diz isso. Pois é. O homem foi criado mortal com a possibilidade de viver enquanto comesse da árvore da vida. Mas na lição está escrito que o homem foi criado imortal. Então esta é uma tese que os teólogos brasileiros têm e é difícil tirar isso da mente deles. Então já passamos por outras lições deste assunto e a afirmação é a mesma, que o homem foi criado imortal. O homem foi criado mortal. Os anjos foram criados imortais, ok? A prova, qual é a prova, professor Márcio, que o homem era mortal? Ora, a prova que o homem era mortal está em Gênesis 5, versículo 5, quando o homem morre, o primeiro homem, Adão, morre. Ali está registrada a sua morte. Ora, queridos, aquilo que é imortal, o que é ser imortal? Nada pode matá-lo, nada pode tirar-lhe a vida. Isto é ser imortal. Anjos são imortais. Quando eles pecaram, eles foram expulsos dos céus, né? Foram com o querubim, com o ex-querubim ungido, mas eles continuaram existindo. Quando eles forem lançados no lago de fogo, não cessa de existir. Eles continuarão a existir no lago de fogo. Então veja bem que anjos são eternos. O homem não era eterno. O homem foi criado mortal com a possibilidade, conforme está escrito na sua lição, com a possibilidade de viver eternamente enquanto comesse da árvore da vida. Era a árvore, o fruto da árvore da vida que lhe dava a possibilidade de continuar vivendo. Deus não quebra princípios. Então, se Deus tivesse feito o homem imortal, sem problemas. Só que ele não morreria.
Por que Deus expulsa o homem, tira o homem do jardim do Éden depois que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal? Para que ele não se tornasse um pecador eterno, assim como os anjos. Então, quando Deus tira o homem do Éden após a queda, Deus está poupando. Deus não quer que este homem que caiu, que está em pecado, coma da árvore da vida e viva eternamente. Eles comeram da árvore da vida, mas a partir da queda, Deus não permite mais para que eles tenham a possibilidade de morrer. Morrer é uma benção, porque quem morre tem a possibilidade de ressuscitar. Com anjos, isto não acontece. Olha só o que você está aprendendo aí nesta aula, nesta pré-aula a respeito da natureza do ser humano. Então, o homem foi criado mortal e tinha a possibilidade de continuar existindo até hoje, se não tivesse desobedecido à voz do Senhor, enquanto comesse da árvore da vida, teria a vida. Apesar de sermos tricótomos, a divisão entre alma e espírito só é possível para a palavra de Deus. Então, em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, nós somos tricótomos, nós entendemos que o homem está dividido em 3 partes, porém nós sabemos que a divisão entre alma e espírito é muito difícil de fazer e somente a palavra de Deus é apta, é capaz de penetrar aí nesta divisão. Através dos órgãos sensitivos, a alma, que é a pessoa, tem um contato com o mundo exterior. Então, quem tem o contato com o mundo exterior é a alma. É claro que o corpo também, porém o corpo é muito limitado, o corpo morre, a alma não. A separação da parte imaterial, o que é a parte imaterial? A alma e o espírito. Da material, que é o corpo, gera a morte física. Vou repetir. A separação da parte imaterial, que é alma e espírito, da material, que é o corpo, gera a morte física. Então, quando você vê o caso de Raquel, que é citado na lição, tem também um texto aí de Reis, primeiro Reis, se eu não estiver enganado, são textos que você pode explorar. Então, o homem é espírito, alma e corpo. Quando há separação da parte imaterial com a parte material, então é porque houve a morte. Queridos, o novo nascimento acontece... Quando que acontece o novo nascimento? Quando o Espírito Santo vem habitar e controlar o espírito humano. Então, seguindo esse desenho que eu mostrei aqui para vocês no início, espírito humano, alma e corpo. Quando o ES, eu coloco sempre aqui daí ES do lado, o ES, que é o Espírito Santo, vem habitar no espírito humano, ali sim acontece o novo nascimento. O Espírito Santo passa a habitar e controlar o espírito humano. O espírito humano, então, controla a alma. Olha só o ciclo. O Espírito Santo vem habitar no espírito humano e o espírito humano, então, controla a alma, que, por sua vez, controla o corpo. Este é o homem que vive segundo o Espírito e não segundo a carne. O homem que vive desta maneira, que o Espírito Santo veio e habitou no espírito humano dele, e o espírito humano agora controla a alma, este é o homem que vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Este homem que vive desta maneira, este homem, esta mulher, este jovem, está preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está aí no nosso textuário em 1 Tessalonicenses 5:23. Então perceba que no nosso textuário, Paulo está dizendo que Cristo vem buscar o homem completo, ele não vem buscar só a alma, ele vem buscar alma, espírito, alma e corpo, ou seja, o homem integral. Tanto é que aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que nós estejamos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, tanto no coletivo quanto que individualmente. Queridos, eu sei que esta aula é uma aula bem teológica, um pouco complexa,
mas eu espero ter passado aqui o básico para você desenvolver aí na sua classe. Qualquer dúvida, aquilo que não ficou claro aqui na minha fala, devido ao tempo ser corrido e também ao calor muito grande que está fazendo aqui, você pode deixar no comentário e na medida do possível nós estaremos respondendo. Então, se você deseja participar dos nossos cursos Geração de Pregadores, entre em contato conosco e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus divulgando os vídeos desse canal. Se é bom para você, com certeza será bom para mais alguém que ama a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém.